pessoal, bom dia. Esse podcast tem o intuito de falar um pouco sobre o contrato de seguros. A nossa equipe é composta por Iana Guimarães, Suzane Monteiro, Giovana Moraes, Ademir Prado e Alexandra Rocha. Agora eu, Iana, vou falar um pouco sobre o conceito e as características do contrato de seguros. Bom, primeiramente, vamos conversar sobre a origem desse contrato. O contrato de seguros é bastante antigo, tendo sua origem na fase inicial do direito comercial, quando o comércio marítimo se intensificou e trouxe consigo a preocupação dos mercadores de se precaverem quanto a prejuízos suportados em decorrência de naufrágios ou ataque de corsários. Dessa forma, esse contrato pertence ao campo do direito comercial, pois somente empresas organizadas sob a forma de sociedade anônima podem celebrá-lo na qualidade de segurador. Afinal, gente, para cobrir os inúmeros riscos que podem ser objeto de seguro, faz-se necessário uma organização econômica que, através de uma técnica especial, pode atender ao pagamento das indenizações prováveis com o produto da arrecadação das contribuições pagas por grande número de segurados. Por isso, essa exigência de que a seguradora seja uma sociedade por ações desloca o contrato do direito civil para o direito comercial, tornando um contrato mercantil. Adentrando especificamente no seu conceito, entende-se que o seguro é um contrato feito entre a seguradora e um contratante, o segurado, a qual exige o pagamento do prêmio a fim de garantir o interesse legítimo do contratante ou de terceiros contra riscos pré-determinados. Por sua vez, ele encontra-se regido pelos artigos 757 a 802 do Código Civil e possui como modalidades o seguro de dano e o seguro de pessoas. E há também o chamado seguro-saúde, com algumas características próprias. Então, utilizando como base o artigo 757, que diz que pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesses legítimos do segurado relativo à pessoa ou à coisa contra riscos pré-determinados, podemos perceber que as partes desse contrato são o segurado, que paga o chamado prêmio, e o segurador, que em troca do recebimento desse prêmio, assume a obrigação de garantir o segurado contra riscos pré-estabelecidos. Dito isto, seguimos para as características desse contrato. O artigo 758 diz que o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete de seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Logo, esse dispositivo deixa claro que o seguro é um contrato consensual, que se aperfeiçoa pelo mero acordo de vontades entre as partes. Mas cumpre ressaltar que, normalmente, esse acordo de vontades no contrato de seguro se dá pela simples adesão do segurado às cláusulas previamente estabelecidas pelo segurador, uma vez que se trata, em regra, de contrato de adesão. Então, temos aí a nossa primeira categorização. O contrato de seguro é um contrato de adesão. Por certo, as cláusulas do contrato de seguro observam preceitos normativos legais, regulamentares ou exarados por órgãos do Sistema Nacional de Seguros Privados, com pequena margem de disposição pelos contratantes, que não podem discutir cláusulas contratuais com o segurador, podendo apenas aceitá-las ou deixar de contratar. A exemplo, o contrato de seguro não pode conter cláusula dispensando o pagamento do prêmio, nem mesmo reduzindo o prêmio, além de não conter cláusula que faculte a rescisão unilateral. Isso porque está vedado e, na dúvida, interpreta-se em favor do aderente. Em se tratando da segunda característica, entende-se que o seguro é um contrato dirigido, tendo em vista que depende da aprovação do seu texto pelas autoridades administrativas, Superintendência de Seguros Privados. Além disso, o contrato de seguro é comutativo, ou apresenta o atributo da mutualidade, como alguns preferem chamar. Mas o que isso significa? Que a obrigação do segurado é pagar o prêmio, e a obrigação da seguradora é garantir o interesse do segurado nos termos do artigo 757 do Código Civil. Ou seja, caso aconteça algo com o segurado dentro dos riscos contratados, ela irá pagar. Então, através dos cálculos, a empresa prevê o quanto irá gastar aproximadamente
diminuindo a aleatoriedade e tornando o contrato comutativo. Portanto, ela calcula o valor dos prêmios de modo que o montante arrecadado com eles seja suficiente para cobrir os gastos com as indenizações dos eventos danosos que efetivamente se concretizarem. Em suma, pessoal, o dinheiro dos segurados é usado para o pagamento das indenizações devidas a eles, em caso de ocorrência do sinistro. Finalizando e retomando a primeira característica que eu citei, o contrato de seguro ele é consensual, pois a partir do Código Civil de 2002, sustentam alguns autores que o seguro não seria mais um contrato aleatório, já que o Código estabelece como principal dever contratual da seguradora a obrigação certa de garantir o segurado contra riscos, o que implica, por exemplo, manter reservas suficientes para honrar os pagamentos dos prêmios, algo que não está submetido a nenhuma aleatoriedade. Consoante a isso, a seguradora não está só obrigada a pagar a prestação devida, nas hipóteses delineadas em contrato, mas deve também adotar providências de gerenciamento empresarial, com vistas a manter-se em condições econômicas, financeiras e patrimoniais para fazê-lo. Quando a seguradora não constitui reservas adequadas, ela não está apenas descumprindo normas administrativas da SUSEP, está também faltando ao cumprimento da obrigação de garantir seus segurados. Em outros termos, não há nenhuma aleatoriedade. Executar o contrato de seguro significa administrar a empresa securitária de modo a garantir os seus segurados contra os riscos contratados. Bom, gente, é isso. Agora a Suzane Monteiro dará continuidade ao nosso podcast. Bom dia, pessoal! Como Iana brevemente mencionou, para que tenhamos um contrato de seguros, é necessário que tenhamos as figuras do segurador e do segurado. O segurado pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica que tenha interesse direto e imediato na conservação do bem segurado. Já o segurador é obrigatoriamente uma pessoa jurídica, devidamente autorizada pelo poder público, cuja responsabilidade é reparar os danos causados ao bem. Eventualmente, é possível ainda que surja a presença de um terceiro, ao qual chamamos de beneficiário. Embora não integre a relação contratual, o beneficiário é o receptor das vantagens patrimoniais decorrentes do contrato de seguro. A título de exemplo, temos o contrato de seguro de vida, onde, havendo a morte do segurado, o segurador tem a obrigação de indenizar o beneficiário que foi previamente estabelecido em contrato. Ademais, de maneira não tão recorrente, é possível observar no âmbito dos seguros os chamados cossegurador e ressegurador. Ocorre o cosseguro quando há a multiplicidade dos seguros sobre o mesmo bem. Contudo, conforme o artigo 778 do Código Civil, as garantias desses seguros não podem ultrapassar o valor total do bem, tendo em vista que o seguro não é um instrumento de lucro. Portanto, se as indenizações ultrapassarem o valor do bem, o segurado incorre em prática fraudulenta e, além de ter o contrato anulado, pode também responder na seara penal. O resseguro, por sua vez, é o chamado seguro do seguro e consiste basicamente na transferência de toda ou de parte da responsabilidade do segurador para um ressegurador, de modo a distribuir a contraprestação. No resseguro, o segurado não tem nenhuma relação direta com o ressegurador. Dessa forma, continua sendo o segurador o principal responsável frente ao segurado. Quanto ao objeto do contrato de seguro, a doutrina muito discute a esse respeito. Alguns doutrinadores apontam como objeto do contrato de seguro o interesse segurável, ou seja, o próprio bem que se pretende assegurar, podendo, portanto, ser de cunho material, como as casas e os veículos, quanto de cunho imaterial, como a vida ou até mesmo a imagem, por exemplo. É muito importante ressaltar que, conforme preceitua a Teoria Geral dos Negócios Jurídicos, o objeto do contrato de seguro precisa necessariamente ser um objeto lícito. Há, contudo, a outra parte da doutrina que aponta que o objeto do contrato de seguro é o risco que pode incidir sobre o bem. Isso se dá pelo fato de que o contrato de seguro está fundado na existência dos riscos, que são, portanto, os eventos futuros incertos, mas possíveis e danosos ao bem. Bom dia a todos e a todas.
Dando continuidade ao nosso estudo sobre sociedades empresárias, é importante a gente ver alguns conceitos e fazer algumas diferenciações. E então, o que seria uma sociedade? Sociedade é quando pessoas celebram um contrato de maneira que ficam reciprocamente obrigadas a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. A partir de então, é importante a gente ressaltar a diferença entre empresário individual e sociedade empresária. A empresa é uma atividade econômica organizada. O empresário é a pessoa física ou jurídica que exerce uma empresa profissionalmente. Quando o empresário for pessoa física, nós o chamamos de empresário individual. Quando o empresário for pessoa jurídica, estaremos diante de uma sociedade empresária ou de uma EIRELI. O artigo 966 do Código Civil, ao conceituar empresário como aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada, não está se referindo apenas à pessoa física ou pessoa natural que explora atividade econômica, mas também à pessoa jurídica. Dessa forma, a gente tem que o empresário pode ser um empresário individual, pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada, ou uma sociedade empresária, pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade, que tem por objeto social a exploração de uma atividade econômica organizada. Além disso, é importante ressaltar que quando se está diante de uma sociedade empresária, os sócios não são empresários. O empresário, nesse caso, é a própria sociedade, ou seja, a pessoa jurídica que confere a personalidade e, consequentemente, a capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações. O sócio, nesse caso, seria o empreendedor ou investidor. A grande diferença, então, entre o empresário individual e a sociedade empresária é que esta, por ser uma pessoa jurídica, tem patrimônio próprio, distinto do patrimônio dos sócios que a integram. Assim, os bens particulares dos sócios, em princípio, não podem ser executados por dívida da sociedade. O empresário individual, por sua vez, não goza dessa separação patrimonial. Ele responde com todos os seus bens, inclusive os pessoais, pelo risco do empreendimento. Sendo assim, a gente pode concluir que a responsabilidade dos sócios de uma sociedade empresária é subsidiária, já que primeiro devem ser executados os bens da própria sociedade, enquanto a responsabilidade do empresário individual é direta. Além disso, a responsabilidade dos sócios de uma sociedade empresária, além de ser subsidiária, pode ser limitada, o que ocorre, por exemplo, nas sociedades limitadas e nas sociedades anônimas. Nessas sociedades, o sócio ele se compromete a contribuir com determinada quantia para a formação do capital social, e a sua responsabilidade fica adstrita, em princípio, a esse valor. Integralizando o capital social, ou seja, depois que todos os sócios já contribuíram com suas respectivas quantias, os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívida da sociedade, mesmo que os bens sociais não sejam suficientes para o pagamento dessas dívidas. Devem ser ressalvadas, obviamente, as hipóteses excepcionais de responsabilização pessoal e direta dos sócios pela prática de atos ilícitos e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Portanto, enquanto a responsabilidade do empresário individual é direta e ilimitada, a responsabilidade do sócio de uma sociedade empresária é subsidiária. Seus bens só podem ser executados após a execução dos bens sociais e pode ser limitada, a depender do tipo societário utilizado. Dessa forma, fica fácil a gente entender por que no Brasil o exercício da empresa em sociedade é mais vantajoso do que o exercício da empresa individualmente. A constituição de uma sociedade empresária para a exploração de atividade econômica permite que os sócios calculem melhor o seu risco empresarial, resguardando seus bens pessoais em caso de insucesso do seu empreendimento. Assim, a constituição de uma sociedade empresária garante, via de regra, a separação patrimonial dos bens da empresa em relação aos bens dos sócios, bem como a limitação de responsabilidade dos sócios pelas dívidas da empresa ao valor de suas respectivas cotas, salvo em caso de desconsideração da personalidade jurídica, que é um assunto que será visto mais adiante. A partir disso, é importante a gente fazer a diferenciação entre sociedade simples e sociedade empresária. Bem, é uma sociedade simples se a atividade for intelectual, de natureza científica, sem o elemento empresa. É uma sociedade simples. Dessa forma, podemos dizer que o contrato de seguro é de natureza bilateral, porque assim como o segurador tem uma obrigação de pagar para o segurado caso ocorra o sinistro, como explicado anteriormente, o prêmio corresponde à obrigação a ser paga pelo segurado ao segurador para ter o direito à garantia do risco. E mesmo se ao fim do prazo contratual o risco não se concretizar, o valor do prêmio não será devolvido ao segurado.
O contrato de seguro é considerado perfeito a partir do momento em que é emitida a apólice ou o bilhete de seguro, que são documentos que devem ser apresentados pelo segurado ao segurador em caso de sinistro, para ter o direito à indenização. Isso quer dizer que mesmo que o prêmio ainda não tenha sido pago, o segurado ele tem o direito à sua garantia desde que o prazo para o pagamento não tenha sido vencido, pois se o segurado estiver em mora, ou seja, em atraso no pagamento do prêmio, ele não terá direito à indenização. O contrato de seguro, ele se prova com a exibição da apólice ou do bilhete de seguro, e na falta deles, por um documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Já a emissão da apólice, ela deverá ser precedida de proposta escrita, com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. A apólice ou bilhete de seguro, então, serão nominativos, a ordem ao portador e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim da sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido e, quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário. Então, pessoal, dando continuidade à nossa discussão a respeito do contrato de seguro, quando se coloca sob perspectiva a questão das obrigações existentes, é importante que se tenha destacado que o segurado e a seguradora se configuram como sujeitos de direitos e deveres. Então, essa relação é clara e com funções bem definidas. Um tem como uma de suas prestações a de pagar o prêmio, e o outro tem como contraprestação pagar a indenização, uma vez que se concretize o risco. Então, quando é celebrado o seguro, a seguradora assume a obrigação de garantir o interesse do segurado contra os riscos que estão sendo indicados no contrato. Então, essa seguradora tem que se organizar empresarialmente a fim de que ela consiga gerenciar os recursos que são provenientes do pagamento do seguro de forma a atender aos compromissos que ela assume com os seus segurados. Então, se é verificado o sinistro, que contém exatamente os efeitos danosos que são de intenção do segurado evitar ou até mesmo atenuar, a seguradora deve pagar a importância que é determinada. Já em relação ao segurado, a lei estabelece as obrigações de pagar o prêmio, de prestar informações verídicas, de abster-se de aumentar o risco em torno do interesse assegurado e também de comunicar à seguradora tanto a verificação de incidente que aumente o risco, como também do próprio sinistro. Então, no quadro de direitos estabelecidos no contrato de seguro, nós encontramos, por exemplo, o direito de receber a assistência contratada, já que assim que a apólice é devidamente assinada, ambas as partes se comprometem a cumprir o estabelecido no contrato. E a partir daí, o segurado tem o direito de receber toda a assistência que foi previamente estipulada no documento. E é por isso que antes de se fechar qualquer tipo de acordo, é imprescindível que se leia com cautela todas as cláusulas, os riscos, a cobertura e todas as demais condições que estão redigidas no contrato. E aí só assim se pode ter certeza de que, de fato, esse acordo fornece toda a segurança que se pretende a partir das nossas necessidades. E aí um outro direito que também se encontra estabelecido no contrato de seguro é o direito de que ambas as partes sejam consultadas sobre as alterações contratuais. Isso porque as mudanças que são realizadas no contrato devem ser confirmadas por ambas as partes, ou seja, elas precisam ser de comum acordo. Portanto, nenhuma alteração pode ser feita de modo unilateral ou então arbitrário, mesmo que isso venha a trazer benefícios para a parte contrária, sob o risco dessa alteração, no caso, vir a se tornar inválida. E no tocante aos deveres que são estabelecidos no contrato de seguro, nós encontramos, por exemplo, o dever de fazer os pagamentos acordados. E nesse sentido, o segurado tem o dever de pagar o prêmio e, em troca, a seguradora garante o pagamento da indenização, em caso de ocorrência do sinistro. Então, o segurado tem a obrigação de honrar devidamente com o pagamento das prestações que são referentes ao seguro. E caso o segurado não honre o acordo, e com isso deixe de proceder ao pagamento das prestações da apólice, esse segurado fica inadimplente e com isso deverá pagar juros e perderá o direito à indenização caso o contrato não estabeleça nenhuma previsão em contrário. E nessa discussão dos deveres existentes, outro dever que também é encontrado é o dever de agir com probidade e boa-fé. Isso porque agir conforme os princípios de probidade e boa-fé é uma prática a ser adotada em todo tipo de contrato, tanto na fase de proposta, que é uma espécie de pré-contrato, quanto na etapa contratual de fato. Até porque os princípios de probidade e boa-fé são imprescindíveis para a manutenção do equilíbrio contratual.
Isso significa, então, que essas partes devem agir sempre pautadas na honestidade, na verdade, na lealdade, sob o risco, no caso, de isentar a outra parte das suas obrigações contratuais, em caso de comprovada má-fé. E aí, nesse sentido, é importante que o segurado e a seguradora sejam sempre verdadeiros e responsáveis com relação às suas atitudes. E outro importante dever que também cabe ser mencionado é o dever de informar sobre agravamento de riscos e mudanças referentes ao contrato. E aí, nesse aspecto, o eventual agravamento dos riscos deve ser devidamente comunicado no contrato. Então, é necessário que se comunique à seguradora nos casos de aumento dos riscos, como, por exemplo, o que acontece quando há mudanças de residência para um local mais perigoso, ou quando há ausência de garagem no imóvel, ou então quando mais de um motorista dirige o mesmo veículo. E aí, todas essas situações exigem que o segurado comunique no contrato para que os valores que são cobrados eles sejam revisados. E aí, da mesma forma, o segurado ele tem que comunicar ao segurador a ocorrência do sinistro assim que ele toma conhecimento do fato. E caso seja possível, é importante que ele tome medidas cabíveis para reduzir os danos. E aí, um último dever que também cabe ser mencionado aqui é o dever de que haja prestação de informações corretas no momento da contratação. Isso porque uma das principais obrigações do segurado é fornecer as informações verdadeiras e completas para a empresa seguradora. E aí, no caso da omissão dos fatos, ou então diante da constatação de alguma falsidade, o segurado estará faltando com o dever da boa-fé. E aí, nesses casos, o segurado poderá ser penalizado e não receber o valor da indenização, caso ele tenha agido com má-fé e a seguradora tenha descoberto a verdade, mesmo que o risco esteja devidamente coberto pelo seguro. Então, esses são alguns dos direitos e deveres que são encontrados nesse tipo de contrato sob discussão, que é o contrato de seguro. Bom dia, turma. Meu nome é Alexandra e eu irei falar sobre o contrato de seguros em situações fáticas e como a jurisprudência trata a referida matéria. Bom, o primeiro ponto que irei analisar com vocês é o que a jurisprudência fala sobre os crimes de apropriação indébita e estelionato em face do seguro contra o roubo e furto. Nos crimes de roubo, que consiste na subtração de coisa móvel mediante violência e grave ameaça, não há discussão a respeito da legitimidade da cobertura, devendo o assegurado ser ressarcido por sinistros decorrentes desse tipo penal. Porém, para modalidades criminais como estelionato, furto simples e apropriação indébita, existe discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito da abusividade da cláusula que exclui estes crimes do rol de riscos indenizáveis. Relembrando brevemente como se enquadraria esses crimes no contrato, no estelionato, a vítima confia o bem ao criminoso por erro provocado pelo agente ou por ela própria. Há o emprego de fraude para induzir ou manter a vítima em erro, ou seja, o criminoso já recebe a coisa de má-fé, pois o dolo é anterior ao recebimento. Já na apropriação indébita, a vítima entrega o bem sem estar em erro. O agente recebe o bem de boa-fé, porém a conduta dolosa vem a ocorrer em momento posterior ao recebimento, quando o agente decide tomar a coisa para si. O Tribunal de Justiça de São Paulo entende que o segurado não tem o dever de saber diferenciar os crimes de estelionato e furto, o que exigiria conhecimento técnico. Portanto, a cláusula que inclui o furto nos riscos cobertos, mas exclui o crime de estelionato, seria contrária aos princípios de boa-fé e da proteção ao consumidor. O referido tribunal se posicionou no sentido de que não interessa ao consumidor do seguro discutir as diferenças jurídicas entre os tipos penais, pois ninguém contrataria seguro preocupado e atento às lições doutrinárias. O que se deseja apenas é a segurança patrimonial. Dessa forma, a doutrina majoritária afirma que as apólices que visam a garantir o patrimônio do segurado apenas contra furto qualificado, excetuando as modalidades de furto simples ou ainda aquelas que não dão cobertura ao dano patrimonial decorrente de estelionato, são consideradas inválidas pela jurisprudência, pois as cláusulas de contrato de seguro que fazem distinção entre os tipos penais a fim de delimitar a cobertura violam os princípios consumeristas, em especial o artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, não há o mesmo entendimento quando se trata de apropriação indébita, crime em que a posse da coisa é recebida de forma lícita pelo agente. Na apropriação indébita, o contrário do furto ou do estelionato, inexiste subtração ou fraude, pois o proprietário do bem confia a posse da coisa ao agente, o infrator recebe o bem de boa-fé, de forma lícita, porém a conduta dolosa vem ocorrer posteriormente quando o agente decide inverter a posse, isto é,
passa a agir como se ele fosse dono da coisa. Então, a conduta ela configurará quando o proprietário do bem o requisitar de volta e o possuidor não atender a solicitação, o que demonstra a intenção do agente de ser o dono do objeto. Assim sendo, não se admite a forma culposa, mas somente dolosa. Portanto, a jurisprudência majoritária entende que a cláusula da apólice de seguro contra roubo e furto, que restringe a cobertura securitária quando o sinistro ocorreu por crime de estelionato, é abusiva de acordo com o entendimento da STJ. Porém, o mesmo não ocorre quando o crime é de apropriação indébita, pois o Tribunal da Cidadania tem entendido tratar-se de um risco que tem uma base de cálculo atuarial diversa do roubo e do furto. O segundo tema versa sobre o suicídio no seguro de vida. O suicídio é o ato de tirar a própria vida, que envolve questões socioculturais, genéticas, ambientais, geralmente associado a doenças mentais. A súmula 61 do STJ proferiu o entendimento de que o seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. Com a promulgação do Código Civil de 2002, foi imposto o prazo de carência que antes não era presente na antiga codificação. Dessa forma, conforme o artigo 698, ocorrido o suicídio durante os 2 primeiros anos de contrato, a cobertura não seria devida. Porém, se o suicídio ocorrer após este prazo, a indenização será devida de qualquer forma. A doutrina majoritária entende ser necessária a apuração da premeditação do suicídio ocorrido nos 2 primeiros anos de vigência. Portanto, seria devido o capital ao beneficiário desde que o segurado não tenha retirado a sua vida de forma premeditada, havendo divergência apenas a quem cabe o ônus probatório. É necessário mencionar que tanto a codificação civil antiga como a atual não faz distinção dos conceitos de suicídio premeditado, que no caso é o voluntário, e do suicídio não premeditado, que é o involuntário, cabendo esta ardua tarefa à doutrina e à jurisprudência. A maioria dos doutrinadores afirma que cabe ao beneficiário comprovar que o segurado não celebrou o contrato com o objetivo de fraude. Em síntese, a primeira corrente entende não ser devida cobertura ao beneficiário do segurado suicida, no caso de o sinistro ter ocorrido nos 2 primeiros anos de carência da apólice de vida, pois o comando normativo apresenta ordem clara e objetiva. Entretanto, a segunda corrente e majoritária afirma que é devida cobertura, mesmo que o suicídio tenha ocorrido dentro do prazo de carência de 2 anos. Porém, cabe ao beneficiário comprovar que não houve a premeditação do segurado. O terceiro tema corresponde à embriaguez alcoólica do segurado motorista. Em decorrência de altos índices de acidente, o Congresso Nacional aprovou em 19 de junho de 2008 a Lei 11.705, popularmente conhecida como Lei Seca, que alterou os artigos 165 e 276 do Código de Trânsito Brasileiro e passou a punir administrativamente todo motorista que estivesse conduzindo o veículo sob qualquer concentração de álcool por litro de sangue. No âmbito do direito securitário, a questão da embriaguez deve ser analisada sob 2 prismas. Primeiro, como uma cláusula contratual limitativa de risco imposta pelo segurador, cujo objetivo é excluir dos riscos indenizáveis o sinistro ocasionado pelo fato de o motorista estar embriagado, ou seja, não importa se a perda dos reflexos ocasionada pelo álcool foi efetiva para a ocorrência do sinistro. O segundo prisma é quando a embriaguez no seguro deve ser analisada como causa de agravamento do risco, pois a ingestão de bebidas alcoólicas resulta na perda de reflexos, de coordenação motora, diminuição da atenção e a percepção sensorial, o que certamente aumenta as chances do motorista se acidentar e, consequentemente, a probabilidade da ocorrência de um sinistro. A jurisprudência majoritária, levando em consideração o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, entende que as cláusulas limitativas de riscos que visam a excluir a cobertura quando o segurado está alcoolizado só serão eficazes quando o estado etílico do motorista foi a causa efetiva do sinistro, ou seja, a cláusula só poderá ser invocada pelas seguradoras quando a perda de reflexos ocasionada pelo álcool foi o fator determinante para agravar as chances da ocorrência do risco. Vale ressaltar que o STJ não considera nula nem abusiva a cláusula limitativa cujo objetivo é exonerar a seguradora do pagamento de indenização ao segurado, que no caso é o motorista alcoolizado, mas dependerá o caso concreto em que esta cláusula será invocada pela seguradora para fins de negar uma eventual indenização.
Dessa forma, em síntese, apesar de acidentes automobilísticos que envolvem o álcool serem ocasionados pelo próprio motorista embriagado, não será uma regra incontestável, devendo ser apurado se houve agravamento do risco por parte do segurado, em decorrência da perda de reflexos ocasionada pela ingestão de bebidas etílicas. Portanto, a simples ingestão de álcool não pode servir como uma prova absoluta para o segurador se eximir de sua obrigação de indenizar, sobretudo quando essa atitude não foi decisiva para o resultado do sinistro, sendo imperioso que o contrato securitário sofra uma análise à luz do Código Civil e do CDC. Bom, galera, encerro a minha fala aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa contextualização, da jurisprudência no que tange ao contrato de seguros. E finalizo o podcast esperando que vocês tenham de fato aprendido o tema de contrato de seguros. E é isso, gente. Bom dia!